você não pode vencer uma batalha que é espiritual com algum recurso natural. Uma batalha espiritual, ela deve ser identificada e vencida com as ferramentas certas. Seja com ferramenta do jejum, da oração, ou até com uma palavra específica, ou com uma ferramenta específica que Deus pode te dar. Seja bem-vindo você que está chegando e tem situações na nossa vida, tanto para situações que demandam sabedoria e situações que demandam também a quebra de grandes males, que nós precisamos de uma ferramenta espiritual. Se você tentar combater algo espiritual com uma ferramenta natural, isso não se resolve. Sabe? Quando às vezes pessoas passam por questões emocionais, né? Tem questões emocionais que realmente ali pode ser resolvido de uma questão apenas de alma mesmo. Mas tem questões emocionais que têm uma raiz espiritual. E deixa eu te falar, lá em Salmo, creio que é Salmo capítulo 18, fala algo bem interessante. Nos mostra que o inimigo ele ataca no momento da fraqueza. O salmista diz: atacaram-me no dia da minha calamidade. Então, se a pessoa está com uma questão emocional, até o espiritual dela pode ser afetado. Você está vendo? Porque houve ali uma oportunidade, uma questão de fraqueza. Isso pode ir até mais fundo, pode ser uma coisa geracional, até pode. Mas a questão aqui que Deus está falando com você que está aqui nessa oração. Coisas que estão acontecendo na sua vida, sabe? Coisas que você sente enroscado, parece que tem algo ali te prendendo, a sensação de estar preso, de estar presa. Muitas vezes isso está mostrando que existe uma raiz espiritual. E como eu vou fazer para resolver? Pois bem, Deus coloca a unção de Deus, a habilidade, o poder de Deus em algumas pessoas. E algumas pessoas podem ser um instrumento de Deus, é Deus que vai fazer, mas Deus vai usar um instrumento dele para trazer libertação na sua vida. E eu já vi muitas vezes pessoas receberem uma libertação espiritual, que isso tanto trouxe saúde nas emoções e saúde no corpo. Você está vendo? Então, existem questões espirituais que afetam a alma, né? Afetam as emoções, os pensamentos, os instintos de uma pessoa, e isso afeta, e as pessoas tentam resolver de várias formas e não conseguem, porque tem uma raiz espiritual. Deixa eu dar um exemplo aqui de 3 coisas que são afetadas quando alguém está com um problema espiritual, né? Um problema espiritual que precisa ser resolvido. Por exemplo, na questão da alma, a pessoa começa a ter vários pensamentos negativos, pensamentos de derrota, pensamentos de incredulidade, pensamentos de inutilidade. E isso lá na raiz, você vai ver que tem algo espiritual. Agora, se isso é passageiro e você venceu, ok. Agora, se isso permanece por muito tempo, pode significar que tem algo espiritual que você precisa vencer. Uma outra coisa, eu vou falar a terceira coisa aqui, você vai se surpreender. Olha aqui. A segunda coisa agora é quando algo espiritual não está afetando só os seus pensamentos, mas também está afetando os seus sentimentos. A maneira em que você interpreta as coisas, né, começa a estar prejudicada, porque os seus sentimentos, pode ser um sentimento de raiva, pode ser, sabe, um sentimento de tristeza, um sentimento de angústia, isso pode ser. Agora, uma das coisas que tem sido muito prejudicial é a terceira coisa, os instintos da pessoa começam a ser também prejudicados. E quando os instintos são prejudicados, as pessoas começam a ter desejos estranhos e desejos que não é bom para ela, nem como, sabe, até a ciência sabe que aquela prática não faz bem para ela. E você também sabe que a prática não faz bem. Só que uma pessoa às vezes começa a deixar se levar por um instinto ruim, um instinto mau. Sabe? Tanto o instinto mal nas relações, mas também fazendo mal para você mesmo. E esse instinto também,
às vezes leva a pessoa a ter vários relacionamentos, criando ali ligações de alma com várias pessoas. E depois, no momento em que você quiser, eventualmente, ter uma única pessoa, né, uma pessoa assim, o momento em que ela quiser ter algo sério com alguém, compromisso, um relacionamento mesmo, aí começa a vir à tona todo aquele problema de alma, que foram códigos, informações que ela foi pegando de cada parceiro, de cada parceira que essa pessoa teve. Então aí gera vários problemas de alma, que é uma grande batalha para serem vencidos. Então, você não pode vencer uma batalha que é espiritual com meios naturais. Você não pode vencer uma batalha que é espiritual com ferramentas de alma apenas. Terapias e coisas assim pode ser muito bom. Tem que ser usado tem que, né, ter o discernimento espiritual, mas pode ser muito bom. Terapias, isso é bom. Isso é bom. Mas tem coisas que é espiritual e precisa ser tratado como espiritual. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo já disse isso que eu estou falando aqui para você, e ele diz assim: porque as armas da nossa milícia, né, as armas da nossa luta, em outras palavras, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Você está vendo? Olha lá. O que é uma fortaleza? Uma fortaleza também é uma barreira que vem no seu entendimento para não deixar você compreender qual é a vontade de Deus. Uma barreira que vem no seu entendimento para tentar atrapalhar você de viver a vontade de Deus para a sua vida. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E depois ele continua dizendo: destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você está vendo? Escute bem. Uma batalha espiritual jamais será vencida com uma ferramenta emocional, uma ferramenta de alma, sabe? Não. Nem uma ferramenta natural, muito menos. Por quê? Ela está tocando no profundo de quem você é, de quem nós somos. É no nosso espiritual. Você, na verdade, é um espírito, tem uma alma e está só habitando no corpo físico. Você está vendo? E uma outra versão aqui que eu achei bem interessante, nós vamos orar, Deus vai dar livramento, Deus vai fazer algo extraordinário, sabe? Uma outra versão diz algo bem claro e bem interessante. Olha o que diz aqui: usamos armas poderosas de Deus. Eu vou falar aqui as armas. Algumas eu já estou usando aqui com você e vou usar mais. Olha lá. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo. Sabe? Eu estava falando com a minha esposa agora há pouco. Eu falei, tem momentos que eu estou ali no culto e eu sinto como se eu estivesse assim no céu. Eu já tive essa sensação uns anos atrás também dirigindo, e às vezes me vem a sensação de estar no céu, sabe? Isso, na verdade, é o nosso espírito, é o nosso homem interior, que na verdade está em conexão com o céu, com o reino de Deus. E o que acontece? Essa conexão que nós temos com o reino de Deus também nos dá armas que não são desse mundo. E essas armas vêm para derrubar as fortalezas do raciocínio humano, do pensamento humano, da lógica humana, e vem para acabar, vem para destruir as fortalezas, derrubar as fortalezas e para acabar com os falsos argumentos. Então, as pessoas hoje querem fazer o que querem pecar, querem fazer o que quer e quer criar os seus próprios argumentos. Você está vendo? Os seus argumentos para isso. Mas, na verdade, quando você tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus te guia em toda a verdade. E aí o que acontece? Nós destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. O que é arrogância aqui nesse sentido? É o homem ter a sua opinião e achar que a sua opinião é verdade. Se você está andando com Deus, você precisa saber, a opinião de Deus é a verdade. E Ele colocou a opinião dele na sua palavra escrita. Você está vendo? Deus escreveu a opinião dele na sua palavra escrita. Agora, para entender corretamente essa palavra escrita, você precisa orar e falar, Deus, me dá um entendimento da sua palavra.
há mais de ano atrás eu gravei um vídeo falando aqui como crescer espiritualmente, né? E esse crescer espiritualmente eu baseei lá em Colossenses 1, que fala: em tudo que você for fazer, procure saber qual é a vontade de Deus. Em primeiro lugar, através da sua palavra. Em primeiro lugar, através de Jesus, que é o Verbo encarnado. Segundo lugar, através da sua palavra. Não necessariamente nessa ordem, né? Essas coisas se completam. Não vou colocar lugar, pronto. 3 formas que você pode descobrir a vontade de Deus. Através de Jesus, o Verbo encarnado. Você olha o que Jesus fazia e você sabe qual é a vontade de Deus, né? Ele e o Pai é um. Ele é a imagem visível do Deus invisível, Jesus. Você olha para Jesus e sabe qual é a vontade de Deus. Em situações específicas, casamento, cura, vida, cuidado de filhos, tudo a Bíblia tem uma instrução. Você olha para a palavra e vê qual é a vontade de Deus. Você está vendo? Uma outra forma, o meu Espírito te guiará em toda a verdade. Você ora por uma decisão, por uma maneira que você está vivendo, e a partir dali o Espírito Santo vai te guiar. Você está vendo? A partir dali, as opiniões humanas que te impedem de conhecer a Deus, elas vão cair por terra. E você vai levar todo pensamento rebelde, a obedecer a Cristo. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Você está vendo? O que Deus está falando com você? Tem coisas que são muito enraizadas, estão no espírito. E algo espiritual não pode ser vencido de uma maneira natural. Ok. Então tenho te dado palavra aqui. Agora eu vou falar. Existem situações no mundo espiritual que você precisa se levantar com poder, com autoridade, sabe? Com autoridade. Porque o inimigo respeita o nome de Jesus, mas ele também respeita quando você tem autoridade. Você precisa levantar sua voz e dar ordem. Você precisa se levantar em jejum e oração e dar voz de autoridade. Escuta aqui que Deus está me falando. Olha aqui. Deus está me fazendo lembrar. Eu indiquei já um livro aqui para vocês sobre essa autoridade espiritual. E o pregador ele estava dizendo assim que ele estava ele e um amigo em um estádio, em um sonho, e veio um leão bravo, querendo atacar eles. E ele deu uma voz de autoridade. No sonho, ele deu uma voz de autoridade muito forte para o leão sair. E quando ele deu uma voz de autoridade, parece que era: sai em nome de Jesus. Aquele leão colocou o rabo entre as pernas e saiu correndo. Voltou? Olha lá. Aquele leão colocou o rabo entre as pernas e saiu correndo. Sai em nome de Jesus. Esses dias Deus me deu alguns sonhos sobre autoridade espiritual. Vou citar 2 aqui, nós vamos orar. Olha lá. Deus me deu uma estratégia de falar algo específico. Ok, esse primeiro eu não vou falar, mas é algo que eu sei, uma ferramenta que eu devo usar. De uma palavra de ordem específica no mundo espiritual, quando eu percebo uma operação do inimigo no ambiente, ou uma operação do inimigo muito forte, Deus me deu uma palavra, que eu dou uma voz de autoridade. Isso é a ferramenta que Deus me deu. Uma outra coisa, Deus me deu um sonho, esse segundo eu vou falar, vou citar, que eu vi ali era um demoninho pequeno, eu já contei aqui. E ele estava em uma determinada casa, eu sei onde é essa casa, eu conheço esse lugar, aqui no mundo físico também, e Deus me levou até essa casa e eu vi que tinha um demoninho pequeno ali. Ele estava com um propósito bem específico, fazendo uma bagunça ali, enfim, querendo até envolver meu nome, etc. E aí o que aconteceu? Eu falei para ele uma única vez no sonho. Para mim foi algo real, foi como se fosse uma visão, mas foi um sonho na verdade. Aí esse demoninho, eu falei para ele: entra nessa garrafa aqui de um refrigerante. E ele, na verdade, ele não queria entrar. E eu falei uma única vez, e o poder da palavra foi empurrando ele, foi trazendo ele para dentro da garrafa. Você está vendo? E a hora que ele entrou na garrafa, eu pedi para minha filha mais velha pegar, trazer a garrafa. Ele entrou dentro da garrafa, falei uma única vez: entra aqui agora em nome de Jesus. Entra aqui agora, eu lembro que eu falei,
E aí eu fechei aquela garrafa, coloquei embaixo do banco do carro e saí dirigindo para jogar ele em um campo aberto. E eu joguei ele nesse campo aberto. Quando eu peguei de volta a garrafa, fui lá para ver o que tinha acontecido, ele estava como se fosse um carvão de churrasco em 3 ou 4 pedaços, todo torrado, né? E totalmente destruído. Você está vendo? Então, o que acontece? Você precisa do conhecimento para não ficar influenciado com pensamentos errados na sua mente, e também é necessário a unção que quebra o jugo, que tira a carga do teu ombro, do teu pescoço. Olha o que diz aqui Isaías 10, 27, nós vamos orar. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Jesus já veio, ele já nos deu autoridade. Eu vou te falar aqui, ó, não subestime também o nosso inimigo. Realmente ele tem certo poder, mas Deus tem todo o poder. Para Jesus foi dado todo o poder e autoridade, e ele pegou todo o poder que é direito dele, né, e entregou para a sua igreja. Você está vendo? Então, quando você é parte do corpo de Cristo, quando você é parte do corpo de Jesus, tem uma autoridade que é sua. Você está vendo? O que Deus está falando aqui? Uma batalha espiritual, algo espiritual deve ser vencido espiritualmente. Então, se você está passando uma situação que está enroscada, que está complicada, e você discerne, você sabe, está discernindo que é algo espiritual, ou alguém já te falou que é algo espiritual. Tem duas coisas que Deus está te falando aqui. A primeira coisa, você tem que tomar cuidado com o que você está pensando. Porque tem gente que está assim com a batalha, por exemplo, no casamento. Eu sei que às vezes é difícil resolver e muitas coisas envolvem, que tem área sentimental. Mas assim, você já sabe que é a vontade de Deus permanecer o seu casamento. E o inimigo tenta o quê? Atacar. Ah, mas tem gente que fala assim, não, então meu casamento já não deu certo. Aí é outra história. Deus também tem algo com você, ele vai tratar, vai restaurar você de alguma outra forma. Mas tem coisas que já estão explícitas na palavra. O que me estranha demais é pessoas crentes, servos de Deus, sabe? Até pessoas que têm autoridade espiritual dizendo assim, ah, não deu certo seu casamento aí, ó, vai para outra. Eu sei que pode chegar a esse ponto, chegar a acontecer isso, ok. Mas uma primeira palavra de um homem de Deus é, vamos orar para Deus restaurar, vamos ver mais essa situação, como que está, como que chegou até esse ponto. Vamos orar para Deus fazer. Por quê? O apóstolo Paulo aqui está falando aqui, ó, destruir falsas ideias. Ó. Você está vendo? E todo orgulho, toda arrogância humana, quer dizer, o homem querendo dar a sua opinião, sendo que Deus já disse sobre isso. Você está vendo? Por exemplo, você sabe que tem coisas, né, que Deus abençoa só no casamento. Então, se a Bíblia já diz sobre isso, não tem mais o que falar. A Bíblia é a verdade. Você está vendo? Você está entendendo? Então, escute bem. Você vai vencer essa batalha espiritual aí hoje. Por quê? Algumas coisas Deus já vai resolver agora. E outras coisas, Ele vai te dar ferramentas específicas. Talvez seja uma palavra para você liberar. Todo mal, sai agora em nome de Jesus. Sabe? Às vezes Ele vai te dar uma palavra específica que você tem que declarar. Às vezes Ele vai te dar um versículo. E essa também é uma arma espiritual. Mas eu vou falar aqui o específico. Tire tempo de jejum. Como está a sua saúde? Você está podendo tirar um tempo de jejum? Só na água? Da meia-noite ao meio-dia? Das 6 da manhã às 6 da tarde? Né? Você vai estipular um horário só na água? Ah, não estou podendo só na água. Tira o chocolate. Você gosta muito de chocolate? Você gosta muito de determinado refrigerante? Então tira o refrigerante por... Se é algo urgente, 3 dias. Se você está precisando ter uma revelação, um entendimento de algo, 21 dias. Se você quer se consagrar, 40 dias. Faça o seu jejum só na água. Ou se você não está podendo jejuar desse jeito, tira alguma coisa que você gosta muito de comer. O jejum de Daniel fala que Daniel não se alimentou do que era saboroso para ele. Agora, o que você não pode fazer é tentar resolver gritando, tentar resolver com uma arma natural, com uma arma emocional, com alma, o que é espiritual. Você não resolve com alma o que é espiritual, não. Você está vendo? Deus traz alguém aqui para dizer, eu estou vendo a sua situação, eu estou vendo o peso que está sobre as suas costas, eu estou te dando essa palavra, porque Deus
vai usar aquilo que fizeram com você para te trazer mais próximo dele. Talvez não seria a forma que você esperava, mas Deus está chamando alguém para bem perto do coração dele. A glória do Senhor vem sobre você. Deus vai te ajudar nesses tempos difíceis. Deus vai te ajudar nesses tempos de dor. Deus vai te ajudar, Deus está te curando, Deus está te fortalecendo. Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar. Não, Ele sabe como curar. Ele sabe como te livrar desse ataque espiritual. Ele sabe resolver algo físico, algo emocional, que na verdade é um ataque espiritual. Sabe? Ele está dizendo, até aquilo que foi maldição para você, eu tenho o poder de trazer, transformar em bênção. Você está vendo? Se você está passando dias difíceis na sua vida, ou que você sente que essa palavra tem falado com você, tire um período de jejum. A cada dia fale com Deus, espera Deus falar de volta. Você sabe porque a maioria das pessoas são fiéis a Deus, pessoas que também são sinceras. Deus gosta de sinceridade. Tem pessoas que são sinceras e não conseguem ouvir Deus. Sabe por quê? Uma coisa simples. Porque falam demais e não param para escutar Deus falar. Olha essa instrução do céu para você. Pare um momento e espere Deus falar de volta. Fala, Deus. Não tem problema fazer pergunta para Deus. Deus, por quê? Talvez Ele vai te falar o porquê, talvez Ele vai falar o propósito, para que Ele fez determinada coisa, mas Ele vai falar. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Você vai vencer essa batalha, você está vencendo aí. E vai ser com ferramentas espirituais. Você pode dizer amém? Pai, no nome de Jesus, eu oro agora, libera o seu poder, a tua unção. Pai, libera ferramentas espirituais, palavras específicas, versículos específicos, que na verdade são ferramentas espirituais. Pai, fortalece a cada um de nós aqui para jejuar, para buscar a sua face, nos consagrar e viver a tua perfeita vontade sem bloqueios, sem impedimentos. Que as fortalezas sejam destruídas agora e que o Senhor traga um entendimento. Espírito Santo, nos guia em toda a verdade, nos guia na tua palavra hoje, em nome de Jesus. Deus está te protegendo com muito poder e agora tem uma parte que é sua. Oração, jejum, sabe? E não deixar que as coisas desse mundo, aquilo que é normal para o mundo, mas na verdade é um pecado. Não acha que isso é normal, não. Fica longe do que a Bíblia diz que é errado, do que a Bíblia diz que é pecado. Porque Deus tem algo especial para a sua vida. Você pode dizer amém? Estamos sempre aqui. 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Esse é o nosso livro, você pode adquirir através do WhatsApp 19995883146 ou aqui na descrição, na verdade, também tem as formas de ofertar e participar aqui da nossa missão, tá? Eu declaro um tempo novo sobre a sua vida, suas forças sendo restauradas, o poder de Deus te conduzindo a cada dia e o nome de Jesus sendo glorificado na sua história. Compartilha com alguém que Deus colocar no seu coração, tá? Compartilha com alguém, estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Até o nosso próximo encontro, até lá!